E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Fazer um resumo aqui a partir do versículo 10, tá? Gálatas capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo refuta aqui a acusação de que o evangelho que ele pregava era para agradar os homens, tá? E ele desconstrói essa acusação, tá? Dizendo que se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E todo servo, todo duro escravo de Cristo, trazia marcas, né? E ele tem essas marcas, que é as cicatrizes, né? Apedrejamento, açoites, enfim. Aí ele fala no versículo 11, né? Que o evangelho que ele recebeu não é segundo o homem, a persuasão humana não poderia causar um impacto, né, da conversão dele, como ocorreu a revelação de Jesus Cristo, né? Por isso que ele não recebeu nem aprendeu de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aí lembramos lá a abundância de luz que desceu sobre ele, um clarão de luz em pleno meio-dia, né? Jesus confrontando por estar perseguindo a igreja. Aí ele, no versículo 13, faz uma lembrança, né? Ouviste qual foi o meu proceder, né? Do passado dele, né? Que ele excedia, né? Aqui a palavra também significa, era um homem muito violento, né? No seu alvo de perseguir, né, a igreja de Deus e a devastava. A palavra devastava, ela está no imperfeito conativo. Eu tentei destruir a igreja. Essa é a tradução, tá? Da gramática aí, imperfeito conativo. Eu tentei destruir a igreja, mas não conseguiu, por quê? Porque a igreja é a igreja de Deus, né? Ok? Muito bem. Então, isso aqui ele demonstra o que realmente poderia fazer mudar o coração dele, somente mesmo a revelação, né, de Jesus Cristo. Amém? E aqui no versículo 14, onde nós terminamos a última parte, né, do nosso vídeo, ele fala um pouco a questão teológica dele também, tá? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tá? Então, nós vamos hoje estudar o versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17, se Deus quiser, tá? E vamos lá. Versículo 15. E veja bem que ele continua refutando as acusações levianas dos falsos mestres, que tentam sabotar o ministério dele, até diminuir a autoridade, afirmando que se ele aprender, se o que ele sabe, ele aprendeu de terceiros, né? Ele não tem a autoridade de ensinar o que ele ensina. Muito bem. Aí, no versículo 15 diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, né? Deus separou para a obra. Como Deus te separou para uma obra. Hein? É o Senhor, não é você que decide, não é você que escolhe, não, é o Senhor, na sua soberania. E separou, a palavra separou, santificou, né? E é este mesmo Deus que chama, né? Como aconteceu com Paulo, Deus o chamou. Se Deus não chama, ninguém, absolutamente ninguém, tem capacidade em si mesmo de ir até o Senhor. Porque jaz em trevas, escuridão, entendeu? Então, Deus separou, foi Deus que chamou, né? Pelo quê? Pelos adjetivos que o apóstolo Paulo possuía no conhecimento da Torá, no conhecimento das Escrituras,
por ele ser judeu. Não, não, não. Pela sua graça, né? Favor imerecido. É como Deus também lhe chamou. O chamado foi de Deus, né? Para exercer o ofício, para ser cabeça ungida, para ser um desbravador, ser um pastor, né? Deus separou, Deus chamou, mas jamais esqueça que foi pela sua graça. E aprove o quê? Aprove revelar, né? O apóstolo Paulo continua, né? Aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, você observa também aqui, o apóstolo Paulo, né? Comunicando isso é aplicado a nós, tá? A você e a todos, que o Senhor revelou o seu Filho em você. Através do quê? Através da palavra, né? Através do chamado, entendeu? Deus, e aqui o apóstolo Paulo diz, Deus revelou o seu Filho em mim com alvo, qual propósito? Para que pregasse, né? Como Deus revelou o Filho dele em você, dentro de ti, não para que você fique parado aí, inerte. Não, não. Tem um propósito, tem uma finalidade para que tudo isso aconteça. Deus separar, Deus chamar pela sua graça, revelar o seu Filho em você. Qual é o propósito? Tá aqui, ó. Finalidade. Para quê? Para que pregue, né? Pregue o Evangelho. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Não é para formar fã-clube ou em busca de holofotes, de fama. Não, não. Não é para arrastar discípulos para si. Não, 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 não. Né? O Senhor te separou, o Senhor te chamou, pela sua graça, aprove revelar o seu Filho, que é Jesus. Qual a finalidade? Para que tu pregasse. E o apóstolo Paulo diz, para que pregasse entre os gentios, não acima. Você é um pregador que você não está acima, você está entre os homens. Entendeu? Muito bem. E aí ele diz, sem detença, não consultei carne e sangue. Né? Aqui o apóstolo Paulo deixa claro, né? De que o ministério que recebeu, né? Ele não, o comissionamento, né? Ele foi comissionado, né? Ele não consultou os apóstolos, né? Em hipótese alguma, como estava sendo afirmado pelos mestres hereges na tentativa de diminuir a autoridade do apóstolo Paulo. E diz no versículo 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, né? Mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu vou deixar para explicar depois essa outra parte aqui, tá bom? Para não ficar longo o vídeo.